gente não pode perder a discussão para o uso de ferramentas apenas de tecnologia. Parafernália. Não é sobre colocar tecnologia. Não adianta nada se colocar tecnologia se uma cidade não tem resiliência e por aí vai. Todo o uso da tecnologia, as cidades só são cidades enquanto são percebidas como tal. Quando a gente fala de tecnologia, tem que pensar, tornar esse sistema mais eficiente vai realmente resultar na entrega que a gente quer? Ele vai realmente fazer o que a gente espera? Ele vai ter o impacto esperado? Então, assim, é importante perguntar da eficácia num parâmetro de projeto. A gente territorialmente denomina São Paulo como um lugar único. São Paulo não é um lugar único. São Paulo são diversas cidades dentro da mesma cidade. Eu acho que a gente tem que pensar que o ecossistema de inovação, acho que tudo isso é levado por um processo de inovação, de desenvolvimento tecnológico, de planejamento. Então, assim, tudo isso acontece dentro de um ecossistema que envolve o setor privado, o setor público, a academia, a sociedade. Então, assim, é sempre esse quadrilátero aí de atores. Olá pessoal, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação, host do Habitability. Bem-vindos a mais um episódio especial desse projeto que eu amo tanto. A gente vai falar hoje sobre cidades inteligentes, smart cities, smart cidades, ou seja, o termo não importa aqui, mas o conceito é importante que a gente desconstrua. Não é a primeira vez que a gente está falando desse assunto, em outros episódios das nossas séries já tratamos de cidades inteligentes, mas hoje tem um gostinho a mais aqui de falar de futuro. Primeiro desconstruir esse conceito que ele é tão usado, tão aplicado, muitas vezes, mas falar um pouquinho de futuro, os desafios e oportunidades. E hoje eu recebo uma dupla aqui super legal, a gente já estava num papo nos bastidores falando de tecnologia, tecnologias imersivas, o próprio conceito de cidades inteligentes. Charbel Capaz, ele é sócio-diretor da DEF, Arquitetura e Urbanismo. O Gabriel Poli de Figueiredo, ele é pesquisador da FAO e coordenador de internacionalização do IPT. E a gente vai falar um pouco sobre cidades inteligentes. Charbel, Gabriel, obrigado pela presença de vocês aqui. Eu já vou começar um pouquinho pelo conceito. Gabriel, como eu disse, já falamos sobre cidades inteligentes aqui. Do que a gente está falando? Que conceito é esse? Assim? Eu imagino que não haja uma definição acadêmica, mas qual que é o conceito que você mais utiliza de cidades inteligentes? O problema não é nem que não tenha uma definição acadêmica, é que tem 1 bilhão de definições acadêmicas do mercado. O consenso, né? É um para-raio de loucura tecnológica esse negócio. Que é bom também porque atrai oportunidades de projeto e tal. Mas a definição que eu gosto de utilizar é uma definição feita no contexto da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, cuja proposta foi justamente criar uma visão brasileira desse conceito e como aplicar esse conceito aqui no Brasil. É uma definição que é um paragrafão cabeçudo, mas, se eu não me engano, ia nas linhas de algo como: as cidades inteligentes são cidades que se comprometem com a transformação territorial, desenvolvimento urbano, transformação digital, de maneira comprometida com a redução da desigualdade, com a provisão de melhores oportunidades para as pessoas que moram na cidade, melhoria da qualidade de vida de todo mundo que está lá, tomando cuidado com a população vulnerabilizada, esse tipo de coisa, assim, pensando em gerar melhor qualidade de vida, oportunidades de negócios, melhor condições de vida ali, de fruição da cidade por meio da tecnologia, né? Aqui já é muito interessante, ó, você deixou, por meio da tecnologia, você deixou para o final e trouxe uma série de elementos ali, sociais, econômicos. Isso já é interessante, porque mostra que o conceito em si, ele não se resume à tecnologia. Isso é muito, muito, muito importante. Charbel, agora eu vou fazer a mesma pergunta, assim, da definição que você utiliza do termo, mas do cuidado, talvez, que a gente tem que tomar ao usar esse termo, né? Assim, a lente sobre a qual eu enxergo as coisas é muito sobre a minha prática. Então, na DEF, o que a gente faz é estudar para produzir espaço. O espaço produzido, ele tem uma certa inércia, ou pelo menos a mudança ao longo dos anos, né, o desenvolvimento, etc., carrega consigo também custos sociais, etc., e tudo mais. Então, a gente sempre procura entender cidades inteligentes sob uma ótica de resiliência, sob uma ótica de adaptabilidade, porque por meio de mais ou menos tecnologia,
A cidade, ela é um construto humano, né? Então, nós, enquanto seres humanos, a gente amadurece, se modifica, se transforma também a partir de tecnologia, também a partir das formas de interação que a gente tem ao longo dos anos. A sociedade, uma cidade da década de 40, de 1940, não será jamais capaz de suprir as necessidades dessa mesma cidade em 2040, porque as dinâmicas se alteraram. E aí eu peço desculpas, eu vou fugir completamente aqui da precisão das definições acadêmicas. Mas a nossa compreensão é que a cidade inteligente ela é uma cidade capaz de gerar pertencimento entre as pessoas, né, a apropriação das pessoas para com a cidade. Ela é capaz de se adaptar aos tempos e ela tem espaço, ou espaço talvez não seja a melhor definição, ela tenha virtudes que a permitam a cidade amadurecer. Porque eu estou pensando sempre a cidade a partir das dinâmicas sociais e da constituição do espaço físico propriamente dito, que é um pouco da minha atribuição. Eu acho interessante você trazer a palavra resiliência aqui, para quando a gente fala de cidades inteligentes, porque ela é muito oportuno usar essa palavra, porque em vários aspectos aqui, né? A gente está falando de mudanças climáticas, uma capacidade de adaptação rápida e de resposta rápida a muitos desafios, né? E inteligência aqui na resposta passa por isso também. Eu acho que resiliência é uma palavra importante aqui para essa nossa conversa. Gabriel, já está ficando muito claro aqui que o conceito ele é muito mais amplo do que tecnologia. Em que momento que a gente... Eu não vou generalizar, né? Porque eu acho que tem vários grupos que discutem cidades inteligentes. Tem as empresas de tecnologia, tem a academia, tem a engenharia, a arquitetura em si. Mas em que momento que cidades inteligentes ficou tão associada à tecnologia? Quase que o inverso da sua definição, né? A tecnologia vindo primeiro. Acho que a gente tem que lembrar que todo esse papo de cidade inteligente, ele não surgiu do nada, né? Acho que isso veio muito na esteira aí de uma discussão sobre sustentabilidade, ali na época da primeira COP, a discussão de que a gente estava vivendo em modelos de urbanização insustentáveis, em modelos de indústria insustentável. E aí foi se perguntando como que a gente pode fazer para habitar as cidades de maneira que a gente não se extinga como espécie daqui a 50 anos, né? Então, no começo do século, a gente teve uma mudança de paradigma nessa busca por cidades sustentáveis. Começou a surgir muito a questão da cidade digital, ali na esteira da internet também. E ali, por volta de 2008, 2007, a gente teve esse boom no termo de cidades inteligentes. Foi segunda metade dos anos 2000, assim. E aí a gente teve essa busca por como colocar, já que a tecnologia estava evoluindo tanto, a gente estava tendo desenvolvimento de muita tecnologia embarcada, processamento mais rápido, aparelhos eletrônicos mais poderosos. Então aí começou a surgir essa visão de que, olha, a tecnologia está evoluindo, vamos usar a tecnologia para resolver o problema de sustentabilidade. E aí que veio essa ideia de Smart City, cidade inteligente, muito com base em experiências de empresas de tecnologia com incorporadoras imobiliárias, que era o que tinha naquele primeiro momento, por exemplo, em Masdar, lá no Emirados Árabes. Sim. Aí você tinha a ideia de fazer uma cidade do zero, um bairro, uma cidade do zero, colocando uma infraestrutura tecnológica, fibra ótica, sistemas de controle, etc., e aí construir a cidade em cima. Isso foi muito em voga na época porque precisava ter infraestrutura, precisava ter fibra ótica, né, para comandar os sistemas. Tá? Hoje em dia não precisa mais. Né? Interessante que você me fez lembrar agora, antes da pandemia, como jornalista de tecnologia, eu cobri ali a CES em Las Vegas, né, Consumer Electronic Shows, ela é muito de produto também, e eu não esqueço, cara, assim, empresas de marcas automotivas, empresas de drones, com seus projetos de cidades inteligentes, né, então, por exemplo, uma Toyota mostrando ali o seu projeto, mas era muito isso, assim, é um conceito de cidade inteligente estava totalmente baseado em tecnologia, né? E aí a gente conectava carros autônomos, drones e 5G na época também, que ainda era algo
para o futuro, né, e por aí vai. E aí, Charbel, nos bastidores aqui você comentou algo interessante, até uma provocação, né? A gente não pode perder a discussão para o uso de ferramentas apenas de tecnologia, né? Para a Parafernália, não é sobre colocar tecnologia, não adianta nada se colocar tecnologia se uma cidade não tem resiliência e por aí vai. Esse é um grande desafio hoje, assim, de quando a gente traz a discussão aqui para a mesa, não se perder, porque a tecnologia ela é sedutora também, né? Sim. Eu acho a sua provocação instigante muito pela questão antropológica, tá? Assim, eu sei que é repetitivo, cara. As cidades só existem como tal em razão da nossa presença, né? Então, todo o uso da tecnologia, as cidades só são cidades enquanto são percebidas como tal. Então, as pessoas que ali estão... Vamos pegar o exemplo da cidade como São Paulo, tá? A gente territorialmente denomina São Paulo como um lugar único. São Paulo não é um lugar único. São Paulo são diversas cidades dentro da mesma cidade. Pessoas do Tatuapé, muitas vezes nunca foram a Interlagos, não sabem nem o que é. E não estou falando do autódromo, estou falando da região, ou do Tabuão, sabe? Você tem que compreender que a existência humana num espaço, coletivamente, ela demanda de inter-relações humanas, percepção de escala, percepção territorial. Eu entendo que quando a gente fala sobre cidades inteligentes, a gente está falando... Você citou o exemplo de Masdar, eu acho Masdar um exemplo super categórico. Porque não só Masdar, para que ela exista como tal, ela também demandou de uma fonte de recurso capital sem fim. E ainda demanda. E ainda demanda. Você não faz uma cidade como Masdar, por exemplo, no Brasil. Não tem como fazer. Ela não tem viabilidade econômico-financeira. Pela iniciativa privada pura e simples, entende? Então, assim, pensar cidades inteligentes é pensar... A resiliência não é só quando a gente olha para o futuro, não é só quando a gente fala sobre adversidades climáticas, mudança climática, etc. A gente fala sobre capacidade de absorção de densidade humana, a gente fala sobre a perpetuação da existência daquele tecido urbano tal como ele é, através de manutenção, através de reinvestimento, porque tudo deprecia. Você faz uma rua hoje para pedestre, com biovaleta, com concreto poroso, asfalto poroso, para você poder aumentar a percolação, etc. Maravilha. O asfalto poroso, o poro dele também entope no passar dos anos. A biovaleta também tem problema, porque você precisa manter toda essa tecnologia, todo esse funcionamento. Então não é absoluta. E por isso que foi muito legal a discussão no começo, né? Cidades inteligentes, eu temo pela apropriação abusiva do termo, justamente pelo fato de que não existe uma cartilha definitiva para cada lugar. A gente precisa pensar, uma cidade inteligente pensada em Teresina não é a mesma cidade inteligente pensada em Curitiba. Não é. Não vai ser. O aparato tecnológico, ok, é global, né? Você consegue apropriar da mesma forma. Mas para que a cidade tenha qualidade de fato, que ela entregue, né? Não é que ela tenha, eu peço desculpa, que ela entregue qualidade de vida percebida para os seus habitantes, ela vai precisar ser diferente, entendeu? Essa ideia que você trouxe de como a gente enxerga, o exemplo de São Paulo, mas isso vale para qualquer cidade. Sim. Como algo único, até esse questionamento sobre o território, ele é importante e ele passa por um olhar inteligente também, né? Sim. Porque isso é uma coisa que eu aprendo muito aqui no Habitability, porque de um bairro para o outro você já tem uma mudança antropológica, cultural, histórica, é muito rico. Imagine São Paulo com toda a extensão, né? O exemplo que você deu, esse já é uma outra premissa importante, pensar cidade inteligente passa por conhecer a cidade além da generalização também. Mas aqui me surgiu uma dúvida, Gabriel, e aí já trazendo um pouquinho mais de provocação também. Então, diante de todo esse desafio que a gente tem hoje de trazer o conceito cidade inteligente, se eu fosse de uma linha muito superficial, eu te perguntaria,
Temos cidades inteligentes no Brasil? Qual cidade no Brasil é inteligente? Mas aí eu vou me baseando um pouquinho aqui nas provocações, eu vou inverter a pergunta. Temos fragmentos de cidades inteligentes? Temos cidades que não são inteligentes? O que temos quando a gente traz o conceito para a prática, em outras palavras? É engraçado, porque quando alguém me pergunta se tem cidade inteligente no Brasil, eu falo, te desafio a me dizer que cidade é burra no Brasil, e depois responder a população é o prefeito da cidade. Vamos separar aqui, então vamos lá, vamos separar o conceito dessa premissa, acho que importantíssima, que cidades são pessoas. Então vamos tirar o inverso de inteligente aqui, não é burro, só para não... E assim, acho que a gente tem que, quando responde a esses questionamentos de cidade inteligente, tecnologia, a gente tem que dar um passo para trás também e ressignificar o que é tecnologia, né? Tecnologia não é só o telecom, sistema digital, a gente está falando de legislação, pode ser muito inovadora, pode ser tecnológica, interações sociais, ferramentas de incentivo a capital social. Então, assim, tecnologia pode literalmente ser qualquer campo de aplicação ali de técnica na sociedade. Até mesmo, até mesmo instrumento de segregação, né? Sim. Todo mundo acha que tecnologia é neutra. A gente tem muito essa questão. Dois discursos muito perigosos na área das cidades inteligentes são a neutralidade da tecnologia, que você faz o que quiser e a tecnologia sempre é isenta. Quando a tecnologia, sempre que a gente fala de um projeto, são feitas escolhas de sensor, premissas, o que aquele sistema vai fazer com os recursos que são sempre limitados de projeto. Então, a tecnologia sempre carrega uma intenção da agência que fez ali aquele sistema, com as premissas de projeto que fez. E também a gente sempre fala muito de eficiência, né? A tecnologia torna as coisas mais eficientes. Sendo que a gente tem que pensar que, às vezes, tornar um sistema mais eficiente pode não ser interessante. Se for um sistema que prejudica a vida ali na cidade, torná-lo mais eficiente vai piorar mais. Eficiente para quem, né? Eu tenho uma provocação, não me pretendo de maneira nenhuma. É uma discussão um pouco assim, mas a questão da eficiência, eu acho, é uma discussão, para mim, na constituição de projeto, tá, de cidade. Eficiência versus densidade, quando a gente olha sob a ótica da qualidade percebida da cidade, tá? Então, se eu for olhar sob uma ótica estritamente eficiente, a cidade eu vou pensar, então eu preciso aglutinar ao máximo o número de pessoas no menor espaço territorial possível, porque assim eu tenho menor investimento de transporte, de infraestrutura, eu não preciso expandir rede de nada, etc. Eu vou adensar, o que significa empilhar pessoas, né? Subir. Maravilha. Se eu for pensar, aí, se você for olhar sobre o que é a qualidade percebida na cidade para as pessoas, o espaço a que elas se remetem nunca são espaços de adensamento absoluto. Então, se eu olho para uma ótica exclusiva de eficiência, eu estou mesmo produzindo a melhor cidade? Ou uma cidade que está entregando qualidade para as pessoas? Aí eu sempre falo, quais são os bairros de maior valorização imobiliária, seja qual for a cidade, tá? São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Manaus. São os bairros de maior adensamento que são os bairros de maior valorização? Geralmente não são. Porque a vida urbana acontece na rede do chão. Ela acontece no espaço público compartilhado, que é a rua. Se você vai em cidades como Balneário Camboriú ou Itapema, que são destinos, lugares onde as pessoas moram hoje, mas Balneário Camboriú tem muitos moradores que estão procurando sair das zonas mais adensadas da cidade. E eu estou falando isso por pesquisa de mercado imobiliário, não é conclusão minha. Estão procurando sair daquele pedaço da cidade, da frente da praia, etc., para morar em lugares mais afastados da praia, mas mais a menos. Com menos trânsito, com menos gente, com mais sombreamento na rua. Porque balneário pode não parecer, mas tem rua que não pega sol hora nenhuma do dia.
a não ser o meio-dia em ponto. Aqui é um caso prático em que eficiência não se traduz em conforto, em experiência, em várias qualidade de outras... vida percebida. Qualidade de vida né? percebida. Esse outro aspecto importante aqui, eficiência e o questionamento dessa eficiência. Acho que vale a pena a gente... nas políticas públicas, o pessoal sempre fala de eficiência, eficácia e efetividade. Né? Então, assim, quando a gente fala de tecnologia, tem que pensar... Tornar esse sistema mais eficiente vai realmente resultar na entrega que a gente quer? Ele vai realmente fazer o que a gente espera? Ele vai ter o impacto esperado? Então, assim, é importante perguntar da eficácia num parâmetro de projeto, né? Mas só para não esquecer a tua pergunta... desculpa, cara. Não, que a gente se empolga e vai falando, né? Pedaços de cidade inteligente. Acho que a gente pode falar muito de projetos que usam essa ideia de inteligência tecnológica na cidade. Então... Tem alguns casos emblemáticos, por exemplo, bilhete único em São Paulo, acho que foi um caso muito emblemático, que nem sempre a gente associa essa temática, mas você permitiu com uma integração de sistema digital, um outro uso, uma potencialização do uso ali da malha de transporte urbano e a geração de dados, que acho que a gente ainda poderia gerar mais, mas dados que também contribuem ali para o planejamento dessa política pública, para o entendimento de como estão acontecendo as dinâmicas da cidade. Eu gosto dessa ideia do fragmento. Então esse exemplo do bilhete único, ele é um fragmento de um sistema inteligente dentro ali de uma célula que é do transporte. Poderia, de novo, né, a gente ainda está no conceito macro que eu estou tentando desconstruir, mas digamos que tá localizado no transporte, mas essa informação, esse dado, esse conhecimento, ele pode expandir para a cidade como um todo, para outras áreas da cidade. Seria um caminho para isso. A gente, por exemplo, quando implementaram aqui em São Paulo, vou falar de São Paulo que é o meu exemplo mais próximo, né? Depois eu tenho uns legais do Rio também. A gente teve a criação de um sistema que implantava GPS no ônibus. Nessa lógica também de monitorar os ativos, entender como é que estava o atendimento ali da política. Em 2005, se eu não me engano, foi feito uma abertura desses dados. A quantidade de startup e aplicativo que surgiu usando os dados da abertura desse sistema de GPS do ônibus, que é o sistema Olho Vivo, se eu não me engano, foi assim um boom de inovação de startups em inteligência urbana em São Paulo. Com uma mera canetada ali, falando, olha, a gente vai tratar e vai disponibilizar esses dados para incentivar a inovação. Então, assim, foi um decreto. E gerou uma série de startups, uma série de políticas inovadoras com base só nessa abertura de dados. Então, assim, se a gente trabalha nessa lógica de entender o valor de uma política inovadora ou de um sistema inovador e ir crescendo em cima desse potencial, acho que a gente consegue gerar inovação em cascata também. Né? Aqui já é um ponto importante, então, o fragmento, né? Temos um fragmento, se a gente tem a capacidade de que a gente leva o conhecimento, a informação a partir desse fragmento, a gente tem um trabalho a ser feito aqui. Aí, Chabel, eu vou insistir em 2 pontos aqui, talvez se você tiver algum outro exemplo de fragmento que pode ser expandido, mas voltando ao conceito. Então, eu posso afirmar hoje que a gente, baseado na provocação que a gente fez aqui, não existe cidade inteligente no Brasil. Falar que existe hoje uma cidade inteligente no Brasil é generalizar muito, não é? Tá certa essa linha? Ou não? Ou ainda assim a gente consegue ter ali talvez um projeto... Eu acho que a gente tem muitas iniciativas encaminhadas para a construção de inteligências na gestão de cidades, de espaço público. Eu tenho muita resistência, porque nós vamos começar a elencar empreendimentos imobiliários que atribuem a si mesmos, com mais ou menos qualidade nessa atribuição, mas atribuem a si mesmos o título de cidade inteligente. Tá? Isso a gente vai encontrar de Natal até em Palhoça, ou no Rio Grande do Sul. A gente vai encontrar no Brasil inteiro iniciativas que estão se lançando sob esse guarda-chuva da cidade inteligente e que certamente estão sendo muito bem planejados, estão sendo bem desenvolvidos, etc. Eu tendo a dizer que existem sim espaços que a gente consegue atribuir
critérios que são cidades inteligentes no Brasil. E existem empreendimentos que estão saindo dessa maneira. Certamente, eu posso afirmar que existem. Todavia, aí eu falo sobre essa compreensão da resiliência, eu vou voltar a ela. Como a compreensão de uma cidade de fato inteligente é uma compreensão de resiliência, então quais são os instrumentos de planejamento que a cidade detém? É um entendimento super amplo e eu não vou conseguir aqui nessa mesa, eu não estou nem qualificado para fazer essa avaliação. Uma série de outros... Mas tentar te responder o seguinte, eu te devolver uma pergunta. Existem cidades inteligentes o suficiente caminhando na direção de um processo resiliente de desenvolvimento, focada na noção na eficácia, né? na entrega, na noção de qualidade de vida desses moradores? Poxa, eu realmente não consigo te afirmar. Eu sei que é isso que a gente vem tentando produzir na medida até onde a gente consegue atuar sobre o processo de planejamento urbano. A gente não trabalha com poder público, muito pouco. A gente tem muita interação, mas eu trabalho pouco para eles. A gente trabalha muito com iniciativa privada. Mas certamente um critério de pensar espaços resilientes que tenham uma plataforma tecnológica que permita uma gestão qualificada, tanto do poder público, uma vez que ele recebe esse espaço. E aí eu vou falar uma coisa que pode ser óbvio, talvez quem está vendo e ouvindo a gente, geralmente a expansão do território nas cidades no Brasil hoje são promovidas, geralmente, pela iniciativa privada. E o processo de loteamento é um ente privado planeja um projeto, constrói o projeto com as suas ruas, praças, sistema elétrico, água, esgoto e drenagem pluvial. E tudo que é público, ruas, sistemas de água, rede de esgoto, água, elétrica, é doado para o poder público e seus concessionários. Tá? Então, quando a gente pensa um projeto, eu não posso pensar só um projeto a partir daquilo que o meu cliente privado vai se beneficiar ou que ele vai entregar para o cliente dele. Eu também procuro olhar esse projeto gerando qualidade naquilo que o poder público também vai receber dessa iniciativa. Para que o poder público também possa se apropriar disso que a gente está fazendo e, sendo ele o responsável pela manutenção da qualidade desse espaço ao longo dos anos, ele possa usufruir disso de melhor forma. O que você está me descrevendo seria o cenário ideal e é um pouco do seu trabalho hoje, de conseguir levar para a iniciativa privada, reforçar isso que você está falando. Assim, nós não temos... Esse projeto ele não é uma ilha, ele não pode ser uma ilha, ele precisa estar conectado com a cidade. É isso? Sim. Existem projetos que são pensados para ser ilha. Ok. Ele é pensado para ser uma ilha mesmo, e é isso. Ele não vai interagir com nada. Mas projetos que estão imersos no tecido urbano, ou são áreas de expansão do tecido urbano, eles precisam levar em consideração esse tipo de atributo e tem que ser abordado esse tema. Você tem que entregar para a cidade também o benefício de você estar se desenvolvendo ali, entendeu? Gabriel, a gente volta aqui a um ponto que é, de novo, a complexidade dessa conversa, né? Ela não depende só da iniciativa privada, do poder público, do plano piloto, enfim, é todo mundo envolvido aqui. Essa sinergia, e aí é o teu olhar que ele é academia, ele também olha para o público, para o privado. Essa sinergia, assim, o que a gente tem de positivo nesse exemplo que a gente, né, de você se conectar com o governo, de você entender que você não é uma ilha, da iniciativa privada trazendo tecnologia também no processo, na inovação, na sustentabilidade, o contrário, né, o quanto que o poder público também se atualizou e por aí vai. Em outras palavras, qual que é o equilíbrio entre tudo isso nesse momento aqui? Apesar, de novo, que ela é uma pergunta, mas que ela não se generaliza, né? Acho que a gente tem que pensar que o ecossistema de inovação, acho que tudo isso é levado por um processo de inovação, de desenvolvimento tecnológico, de planejamento. Então, assim, tudo isso acontece dentro de um ecossistema que envolve o setor privado, o setor público, a academia, a sociedade. Então, assim, é sempre esse quadrilátero aí de atores. Quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico aqui no Brasil, a gente tem
impulsionador importante, que é o poder público, especialmente com incentivos, acho que projetos que desenvolvam pautas urgentes, socialmente urgentes, por exemplo, resiliência, sustentabilidade, essas chuvas que a gente tem aqui em São Paulo. Deu uma chuva, 2 chuvas, 3 chuvas, já está o governador ligando, por exemplo, para as ICTs, as Instituições de Ciência e Tecnologia, falando que projetos vocês têm, que inovação a gente pode implementar. Então, o poder público ele sempre responde um pouco aos anseios da sociedade, responde um pouco a essas pautas maiores que estão especialmente girando em torno da resiliência, resposta às mudanças climáticas, redução de desigualdade, etc. Mas também atua pautando um pouco em resposta do setor privado, o que dá ou não dá para fazer, como acolher uma inovação ou como barrar uma inovação que é colocada na cidade. Então, esse diálogo entre o mercado, que em geral avança com uma velocidade maior, a academia, que atua para desenvolver novas tecnologias, desenvolver nova inteligência, né, novos entendimentos do que acontece na cidade, e a sociedade que está ali vivendo, habitando a cidade, também trazendo para o poder público, para o mercado, os seus anseios de futuro, ele é super importante. Aí eu acho que tem um papel crucial do poder público, que é mediar esse debate e mediar essas ferramentas para que essa interação aconteça de maneira saudável, né? Então, não dá para acontecer uma cidade inteligente sem ter esses atores todos interagindo de uma maneira sinérgica, né? E regular, né? A governança é um item fundamental para que essa resiliência possa acontecer. Sistemas de governança. Então, realmente, o poder público ele é um agente regulador. Sim. Quando você fala que a sociedade vai interagir, eu aqui escuto, cara, a gente precisa de um conjunto legal que acompanhe essa visão de mundo, né? Então, isso também é um desses processos de construção de resiliência, fazer com que os poderes legislativos, nas suas esferas, sejam capazes, sejam sensíveis a essas inovações. E a gente vê essas disputas acontecendo. Sim, então, por exemplo, o Uber, quando se instalou em São Paulo, ele trouxe uma outra dinâmica para o trânsito urbano e para os deslocamentos na cidade. Aí o poder público, se fosse absolutamente reativo, falaria, não, vou proibir o Uber. Aí a eleição seguinte já iam botar o prefeito para fora. Então, o que o poder público tem que fazer numa situação dessas? Trazer o pessoal qualificado, trazer as empresas, trazer a academia para falar, não, calma, gente, vamos implementar esse tipo de coisa, mas vamos talvez implementar numa escala piloto primeiro, fazer um sandbox regulatório para uma iniciativa como essa, medir, e aí a gente trabalha juntos para implementar de forma a garantir o benefício público também, né? Então, tem que ter limites, mas tem que ter... Esse é um exemplo bom que ilustra de novo o que você falou de resiliência e de não olhar a tecnologia só como, né, como suporte ali, porque aqui é um exemplo de uma empresa privada, mas que tem uma tecnologia ali muito eficiente em alguns aspectos para o ecossistema dela, mas que forçou uma discussão que pegou parte importante da mobilidade, né? Isso valeria para vários outros. E aí eu quero pegar esse exemplo para inverter agora o nosso olhar sobre tecnologia, né? Deixamos de lado a tecnologia para enfeitar, para o ornamento em si, não é sobre isso que eu estou falando, mas o papel da tecnologia agora, por exemplo, que vai ajudar uma empresa privada a fazer essa conexão com o público, né? Eu estou falando de dados, de sistemas, eu estou falando da capacidade que a gente tem de reunir essa inteligência. Eu queria que você desse um contexto de Brasil, de Sudeste, de Nordeste. A gente tem, né, hoje uma empresa privada, ela consegue conversar com o poder público, com dados, com informação, sistemas, o quanto que a informatização dessa conversa ela existe? Muitas cidades estão se preparando para poder ter uma base de dados acessível e manuseável, né, para trabalhar. São Paulo é um exemplo, acho que do Brasil talvez um dos mais bem sucedidos, mas vai ter outros. Recife tem uma base de dados importante, etc. E eu acho que as cidades estão se preparando para isso, para construir uma plataforma de dados que seja acessível para que as pessoas possam trabalhar. Hoje a gente
trabalha de forma desagregada, né? Então, faz-se pesquisa de mercado, usa-se dados de algumas prefeituras. A prefeitura de Joinville, por exemplo, tem uma base de dados super importante, super interessante, bem montada. Mas você vai trabalhando município a município e, quer não, assim, a gente já projetou em, acho que 200 e alguma coisa municípios, tá? Então, você vai de município em município hoje, procurando a base de dados que tem, checando a atualização dessa base de dados. Se ela não está razoavelmente atualizada, a gente provoca o nosso cliente do privado para que ele faça uma atualização da base de dados, para que a gente possa ter uma informação consistente para a construção de projeto. E aí um pouco isso, assim, a forma como a gente vê projeto, diferente de uma certa visão moderna, né? E por moderna eu me refiro ao período modernista, aonde o urbanista ele era o intelecto isolado, capaz de, com seu traço, resolver os problemas da cidade. A nossa visão é um pouco diferente. A gente entende que o urbanismo é ciência, que o resultado da equação para a construção de novos projetos, que literalmente é uma equação, se você quiser chamar de algoritmo, chama, mas a gente está inserindo elementos de variáveis e constantes e dispondo todos eles para construir espaço urbano que está olhando para o futuro. Então, nesse sentido, o urbanismo é multidisciplinar e a gente vai preenchendo essas lacunas da forma mais técnica e mais consistente que a gente pode hoje para conceber projetos urbanos. Seja do ponto de vista de diagnose, ou seja, o que acontece naquele tecido urbano onde eu estou chegando hoje, o que é situação de contexto, o que é desejo de futuro, o que é condição econômica para poder pensar esse projeto. Porque eu vou falar só sobre a ótica financeira agora, tá? De projeto urbano. Quando você está fazendo um projeto onde os preços de venda são mais altos, significa que as margens para você fazer investimentos tecnológicos, inovações, etc., também são maiores. É natural. É natural. É do capitalismo. Mas dada essa lógica, e aí vem talvez o que eu acho que é um dos maiores desafios que a gente pode ter hoje naquilo que a gente faz. Como é que eu consigo trazer esse portfólio de inovações, sejam elas tecnológicas, humanas, sustentáveis, etc., para aquelas faixas de renda aonde o spread entre receita e custo não é tão grande. E eu permita que esse empresário que está nesse nicho de mercado, tentando atender um conjunto populacional enorme, como é que ele consegue entregar para essa população equipamentos não necessariamente iguais, mas semelhantes, para elevar o resultado de vida daquela população que mais demanda? Aqui você está quebrando aquilo que você falou da segregação a partir da tecnologia. A gente quebra a segregação e a gente tem que olhar para a democratização. Exatamente. Tem que ser acesso. Exatamente. O termo segregação ali, eu usei o termo segregação de forma pejorativa. Ou seja, a gente não pode permitir que exclusivamente, porque no sistema econômico no qual a gente vive hoje, o maior volume de capital circulante tende a, por gravidade, levar inovação, pensamento, inteligência, etc., para ele. Como é que na parte de regulação, na parte de gestão pública, na parte da iniciativa privada, a gente consegue pensar e entregar iniciativas que quebrem um pouco a força gravitacional desse fluxo de capital. Esse elemento ele é mais um elemento importante para fechar não, né? Porque a gente ficaria discutindo o conceito aqui, mas ele é mais um ponto interessante aqui. Cidade inteligente tem relação com distribuição de capital, com não concentração, com questões econômicas muito importantes aqui. Gabriel, eu vou fechar, e aí você deu um exemplo ali na hora que estava falando do Uber,
que é um exemplo em que, e aí volta para resiliência, a palavra governança que você trouxe, ela é muito importante aqui. Quando o Uber, ele vem, ele gera ele traz ali todos os benefícios, mas ele gera esse desconforto, a necessidade de discutir algo. Você deu o exemplo da cidade, né? O poder público vindo e tentando entender a situação, lidando com aquilo. Isso demanda governança, demanda preparo, demanda uma série de coisas. Para fechar aqui, a camada, tem uma camada aqui quando a gente fala de cidades inteligentes, para além do conceito que a gente já discutiu, que é um esforço de grandes empresas de tecnologia de trazer tecnologia, né? Então pode ser o Elon Musk com o Starlink, por exemplo, pode ser conectividade, pode ser o Google fazendo um mapeamento. Um belo exemplo que a gente tem em São Paulo aqui, do Waze com o CT, né, trazendo inteligência. Então assim, tem um grande volume de tecnologia de informação que está chegando. E aí a discussão quem que ele está encontrando, né? Quem que essa realidade está encontrando em termos de profissionais, em termos de governança, em termos de estrutura. Ficou claro esse ponto aqui? É a tecnologia encontrando pessoas preparadas para lidar com ela, porque é uma tecnologia que ela muda contexto, ela muda situações e por aí vai. A tecnologia e as cidades são sistemas complexos interagindo. Então assim, surge muita coisa que a gente não prevê que vai surgir. De pessoas, eu acho que a gente está falando, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas metrópoles brasileiras, em geral a gente tem um quadro mais bem preparado nas prefeituras e também um capital humano que habita nessas cidades por conta dos empregos mais atrativos, da presença de universidades. A gente tem, em geral, pessoas mais qualificadas para lidar com esse tipo de tecnologia. Acho que existe um desafio muito grande nas cidades menores, né, nas não metrópoles, vamos colocar assim, acho que na vasta maioria das cidades do Brasil. E aí fica um papel do poder público também de prover capacitação para esses servidores públicos, prover capacitação para as pessoas que moram na cidade para elas poderem se apropriar dessas tecnologias, prover um ecossistema de inovação, um suporte tecnológico para ajudar a prefeitura a entender o que é interessante, o que pode ser pegadinha, que cuidados ela tem que tomar. Então, assim, tem toda uma dificuldade ali, não só no arcabouço das pessoas que vão diretamente interagir com as empresas de tecnologia, mas também com o órgão de controle. Então, se a Prefeitura de São Paulo hoje é mais tranquila porque a gente tem lei de sandbox regulatório, a gente tem a nova lei de compras públicas, então tem uma série de mecanismos que facilitam um pouco interagir com uma startup ou com uma empresa de tecnologia com uma coisa nova. Novidade no poder público, em geral, é visto como risco. E aí você tem um tribunal de contas, vê uma contratação de um aplicativo moderno, como o Vision Pro para fazer projeto urbano. Parece legal. Se o TCM vê isso, na hora ele vai canetar tudo. Aí a gente já vai para um outro aspecto. É interessante como que a gente... Na verdade, a gente só começou a falar sobre cidades inteligentes, né? Olha como que você vai puxando caixinhas e caixinhas. Charbel, Gabriel, queria super agradecer a presença de vocês. Eu acho que tem 3 aspectos importantes aqui. Acho que ficou muito claro. Cidade inteligente, obviamente, não se resume à tecnologia, né? A tecnologia está aí para muita coisa, mas ela não se resume a isso. Acho que a palavra resiliência aqui, ela é muito importante, né, nesse conceito de inteligência e governança, né? E aí a governança ela vai de ponta a ponta, não só na cidade, não só nos projetos privados, mas no equilíbrio de tudo isso. É louvável a profissão de vocês, sabe? De levantar todo dia e falar, não, eu vou dar o sangue aqui porque assim, não é fácil, é complexo. Eu que sou jornalista, que estou fora, né, em várias conversas que eu tenho aqui na Habitability, eu olho e falo, essas pessoas são resilientes. Elas são resilientes. Então eu queria super agradecer, viu, a presença aqui na Habitability. Obrigado a você, é um prazer. Mais um episódio aí com muitas ponderações e muitos questionamentos sobre cidades inteligentes. E esse episódio ele se conecta com o nosso outro papo sobre cidades resilientes, né? O que está por trás desse conceito também. Esse foi mais um episódio do Habitability. A gente volta falando sobre essa relação da tecnologia, da cidade, das pessoas e dos negócios com o nosso dia a dia. O Habitability é um oferecimento da MRV & Co, uma plataforma habitacional composta pela MRV, Resia, Sensia, Logo e Urba.